Graça e paz, meus queridos, boa noite a todos. Estamos mais um dia para lermos a Bíblia juntos. E você, meu irmão, que chegou aqui pela primeira vez, já no início deste vídeo, já quero começar dizendo para você: você não caiu aqui de paraquedas, Deus te trouxe aqui. Quem sabe você não tem força de ler a palavra. Então leia com o pastor Hamilton. Então já se inscreve no canal aqui agora, aproveite, ative o sininho. Não fique de fora, nós estamos lendo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos para o capítulo 22 do livro de Gênesis. E você que já é inscrito, está me acompanhando aqui todas as leituras, espero que você tenha aprendido muito, que Deus tenha falado ao teu coração. Então já deixa aquela like no vídeo e compartilha com quantas pessoas você puder. Vamos fazer esse canal crescer. Pois eu ainda tenho um sonho que um dia eu vou abrir esse canal e terá 1 milhão de cristãos aqui lendo a palavra de Deus conosco. Em nome de Jesus, porque assim nós conhecemos mais do Senhor, lendo, estudando e examinando a Sagrada Escritura. Meus amados, capítulo 22, livro de Gênesis, o texto diz assim, E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste a teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi a Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reuma, lhe deu também Teba, e Gã, e Taás, e Maaca. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos.
Encerrando aqui a leitura de hoje, uma das lições que eu aprendo nesse texto aqui é que quando Deus concede a Abraão Isaque, a impressão é que parecia, né? Porque quando Deus ele vem dizer para Abraão sacrificar Isaque, o que me impressiona é que o sacrifício que Deus pede é uma renúncia para Abraão. Meu irmão, você está falando aqui, você está ouvindo aqui alguém que Deus já recolheu seu filho com 3 aninhos de idade. Agora Deus está pedindo o filho. Então, eu creio que quando Deus pediu o Isaque a Abraão, doeu como doeu o meu coração quando Deus recolheu o meu filho. Eu acho que a dor foi imensa no coração de Abraão. Mas a impressão é que parecia que Abraão estava dando mais atenção para Isaque do que a Deus, para que Deus faça essa tamanha prova com Abraão. Quando o Senhor dá ordem a Abraão, Abraão não pergunta, Senhor, mas por que isso? Abraão não diz, Senhor, mas ele não está debaixo de uma promessa? Abraão não questiona, não fala nada, não reclama. Abraão simplesmente obedece. Isso aqui é uma grande lição. O dia que você parar de questionar o agir de Deus na sua vida e simplesmente você obedecer, você vai alcançar grandes providências da parte de Deus sobre a tua vida. Eu cheguei a arrepiar agora. O Senhor falou, Abraão, vai para Moriá e vai para o monte que eu vou te mostrar. Você vai oferecer o seu filho. Abraão ele vai pela fé. Quando ele está no caminho, ele diz para os 2 moços, fica aqui. Eu e meu filho Isaque vamos subir lá, vamos adorar e depois voltaremos. Ele não falou no sentido de ele só, ele falou voltaremos, ambos os 2. Abraão, ele andava pela fé. Então, pela fé, ele já imaginava, como o próprio Paulo escreveu no Novo Testamento, que ele poderia sacrificar a Isaque e Deus o ressuscitaria dos mortos, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Isaque. Essa tamanha da fé que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Isso é incrível, isso é magnífico. No meio do caminho, Isaque fala, meu pai, tem o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, tem tudo, mas e o cordeiro? O Senhor, o que o Senhor me fala? Abraão vai dizer, olha meu filho, Deus proverá para si um cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Abraão tinha tanta fé que foi reconhecido como o pai da fé. Subiram ao monte, ajeitou o altar, preparou o altar para você receber bênção de Deus. O altar tem que estar arrumado. O altar não pode estar desmanchado, não pode estar quebrado. O altar, a sua vida é o altar de Deus. Não pode estar de qualquer maneira. E quando Deus te pedir uma coisa, faça. Não desobedeça a voz do teu Deus. São grandes lições aqui, irmão. Dá até para você pregar na igreja onde você congrega. Quando Deus te pedir uma coisa, faça. Sabe a maior lição que esse texto me ensina? É que Deus estava fazendo Abraão negar-se a si mesmo. Negar o eu, o ego, negar tudo. A palavra diz bem claro, o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que nós não podemos amar nada nessa terra mais do que amarmos a Deus. Ou seja, nós devemos amar a Deus primeiramente, depois a nossa família. Era isso que eu aprendo que Deus está querendo mostrar para Abraão. E Abraão, obediente, mostrou que amava mais a Deus. Por quê? Porque só obedece quem ama. Jesus disse, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Abraão só obedeceu a Deus porque amou mais a Deus do que ao seu próprio filho. Abraão aqui, ele está intrigando seu próprio filho, está renunciando àquilo que ele gostava mais de fazer. Tem coisas da sua carne que você gosta, que você tem que renunciar.
Tem coisa que a sua carne grita, a sua carne pede, você fica alvoroçado, como diz o ditado, e você tem que renunciar. Deus quer que você renuncie. Porque quando você renuncia à sua vontade, aí sim você vai viver a vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe qual que era a vontade de Deus? Era abençoar Abraão. Mas para Deus abençoar Abraão, Abraão teve que mostrar que Deus era prioridade para ele. E foi isso que ele provou. Quando Isaac pergunta a Deus, Abraão fala para ele: olha, meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. Ou seja, quando é para Deus, quando a prioridade é Deus, as coisas extraordinárias acontecem. Quando Isaac está deitado, que Abraão vai imolar, vai entregar o seu filho ao Senhor, o Senhor brada do seu diz: Abraão, não precisa, agora eu já sei que me amas. Agora eu já sei que eu estou em primeiro lugar na sua vida. E por causa de ti, benditas serão todas as nações da terra. E o anjo brada a segunda vez a Abraão e diz para Abraão: olha, Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho. Ou seja, você entregou o teu único, aquilo que você amava mais, a mim. O Senhor está mandando você entregar tudo a Ele. E aí o Senhor diz: deveras te abençoarei grandissimamente, aleluia. O Senhor Ele quer te abençoar, mas nós temos que renunciar. Nós temos que fazer renúncias que eu e você sabem quais é que são, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Amém, meus queridos? Fique com essa palavra dentro do teu coração aí. Se você gostou, escreve aí no comentário: pastor, estou amando esse estudo, estou amando a leitura, e que Deus te abençoe. Se você quer contribuir com o canal, o número do Pix está na descrição. É um valor mínimo de R$1 a R$10. Você sabe que eu sempre repito que um pouco com Deus é muito, e assim Ele multiplicará na nossa vida o pouco que temos, como Ele fez com 5 pães e 2 peixinhos, e Ele vai abençoar a sua vida que contribui, e também a nossa, como temos sido abençoados. Que Deus abençoe a todos os contribuintes. Eu não vou citar o nome, mas que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor recompense a obra que vocês têm feito em secreto na presença de Deus, porque Deus conhece a minha necessidade aqui. Que Deus abençoe. Sabe por quê, meu irmão? Não é nem a questão da necessidade, mas é a questão de sempre estar aperfeiçoando, fazendo o melhor. E como eu disse no vídeo de manhã cedo, se você não pode, descansa o teu coração. Eu não quero o seu dinheiro, mas eu quero que você tenha, junto comigo, um grande relacionamento e uma grande intimidade com o Senhor. Eu quero que você entregue a tua vida ao Senhor e seja transformado pela santa palavra. Mas se o Espírito Santo tocar no teu coração, é você e Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te recompense 100.000 vezes mais do que você tem abençoado e ainda nos abençoará. Que Deus abençoe.